Começa aí, agora está A live. aberto a live. Nós temos aqui Humberto Adame, Conceição Leal, o Anderson Marcos, que é o nosso intérprete de Libras. Vamos aguardar nosso pessoal chegar. Sempre a gente espera uns 2 minutinhos. Ó, a Sara Aidar, a primeira a chegar. Neuza Maria dos Reis, a Elisena. Boa noite, obrigado pela pontualidade. Cida Calminha, olha a Cida Conceição, está aí. Abadia, sempre presente conosco. Rones Cláudio. Cida Calmin, grande companheira. Ney Vieira Machado, meu companheirão, chegou. A Lindaura. No começo dá para a gente falar o nome das pessoas, né? Depois fica mais difícil. A Neuzinha está sempre, a Neuza, há 30 anos caminhando conosco. Ó, a Elisena disse que está com saudade de você, viu, Conceição? Muitas saudades dela também. Obrigada. A minha irmã lá de Tapiratiba está aqui também, a Renata. Ronaldo chegando. Francisco Neite, Uberaba, a Fran, né, que sempre contribui muito para o nosso debate. Vamos começando, então? Eu acho que já... eu gostaria de agradecer, então, a presença dessas pessoas. Elzimar acabou de chegar, não sei se o Adame a conhece, companheira, Sandra Alves, Rosângela, a Carla, o Rômulo. Gente, vocês que já chegaram, muito obrigado pela presença. Né? Então, como sempre, né, a Sandra, nós primeiros fazemos, o Adame, uma menção, né, lembramos as vítimas da Covid. Nós já temos aí, né, muitas mortes no Brasil, muitas mortes em Uberlândia, em Minas Gerais, não é diferente, né, de qualquer lugar do nosso país, um pouco, né, em grande parte, a culpa de um governo que acha que a Covid era apenas uma gripezinha. Então, nós queremos lembrar das pessoas que morreram, né, muitos amigos nossos aqui em Uberlândia, né, Conceição, também morreram com a Covid. Muitos ficaram doentes, inclusive alguns estão aqui conosco. A Elisena teve Covid esses dias, né? A Solange passou por uma experiência difícil. Enfim, então nossa solidariedade a essas pessoas. Nós queremos fazer nesse momento 1 minuto de silêncio pelas pessoas que morreram com a Covid e em respeito aos familiares dessas pessoas. Que essas pessoas estejam sempre presentes. Eu gostaria aqui, já de primeiro, colocar da nossa, mais uma vez, né, eu nem sei se a palavra é decepção, porque nós já esperávamos isso, né, o governo estadual, em plena pandemia, né, ele manda para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma da Previdência dos servidores públicos, retira nossos direitos, no momento que nós não podemos estar, né, na Assembleia discutindo este projeto. Né? E o que é pior,
né, ele foi aprovado pela maioria dos deputados essa manhã, né, em primeiro turno, em Uberlândia, né, tanto o deputado Leonídio quanto o deputado Luiz Humberto votaram a favor da retirada de direitos. Então, nós lamentamos muito, né, essa aprovação, e foi a base também de tropa de choque. Mesmo com a Covid, alguns companheiros da região metropolitana estavam lá nessa manhã e tinha BOPE, tinha armamentos, enfim, né, uma tropa de choque estava lá para barrar a entrada de qualquer servidor na Câmara, na Assembleia Legislativa. Então, aqui o nosso repúdio a esse projeto, né, e que no segundo turno nós pedimos para os nossos deputados do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que vote do lado do servidor. A Conceição deu uma caída. Não sei o que aconteceu. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Nós temos aqui hoje Humberto Adame Santos Júnior, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da Seccional da OAB Rio de Janeiro, presidente da Comissão da Igualdade Racial do IAB, né? E nós temos outras. O currículo do Humberto é grande, depois, se ele tiver alguma questão, né, alguma referência que ele gostaria de colocar. Ele é graduado em Direito, mestrado também em Direito, né, é um cidadão uberlandense, né, eu tive o prazer de dar o título de cidadão uberlandense para o Humberto. Nós fizemos parte também, né, eu estive junto com o Humberto, a Ilzimar, né, na primeira Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, né? Então, caminhamos juntos, né, juntos com a Conceição Leal também. É um defensor da causa, né, dos movimentos relacionados com o movimento negro. Enfim, né, é um pouco disso, né? A Conceição está ligando aqui, né? O nosso tema hoje é reparação da escravidão negra e o papel do legislativo. Eu vou passar para o Humberto, para ele começar esse diálogo com vocês, enquanto eu vejo o que está acontecendo com a Conceição. Tá bom? Passa a palavra para você, Humberto. Muito obrigado, querido professor Neivaldo. Um prazer estar aqui. Um abraço a todos que nos estão aí assistindo. Eu tenho acompanhado, na medida da possível, esses ciclos de debate que o professor Neivaldo vem fazendo em Uberlândia e no resto do Brasil, com a participação de muitas pessoas. Tenho visto, e na verdade, essa pandemia, eu estou aqui no Rio de Janeiro, ela acabou por tornar esse meio de comunicação o meio usual, né? Nós todos estamos, na medida do possível, trancados e na quarentena. Quem não está na quarentena ou não está podendo ficar, está se arriscando. Aqui no Rio ontem teve no fim de semana teve muita gente na praia, mas os números de morte do Covid-19 tem se mantido uma pequena queda, ou seja, tem sido elevado e cada vez mais se propagam outras pessoas. Mas está descendo, tudo bem, mas as pessoas que morreram não vão voltar e outras mais vão pegar. E não tem muitas defesas, com certeza. Enfim, recomendo a todos que, na medida do possível, usem a máscara e fiquem com cuidados devidos, né? Álcool gel. A Conceição Leal já está voltando aí e ela queria falar antes, mas agora eu já comecei, Conceição, e já vou engrenada aqui na segunda. Bom,
Essa proposta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, ela nasceu aqui no Rio de Janeiro em 2014, com a OAB. Somente a OAB está fazendo esse processando a verdade sobre a escravidão negra e propondo os caminhos da reparação da escravidão. Isso tem sido difícil. Nós estamos na terceira gestão da Comissão Nacional do Conselho Federal, a segunda aqui no Rio, e o Instituto dos Advogados Brasileiros instaurou, há um ano atrás, essa Comissão da Igualdade Racial, que acabou de processar um parecer jurídico, aprovar um parecer jurídico sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Esses temas têm, especialmente agora, depois do George Floyd, lá nos Estados Unidos, houve que uma onda varreu o planeta inteiro, né, na questão da denúncia do racismo no mundo inteiro, e aqui no Brasil também não foi de outra forma. Surgiu, inclusive, uma juventude negra, intelectualmente muito equipada, que é fruto direto das cotas para negros nas universidades, do ProUni e de todo o esforço que se fez de aumentar o percentual de negros e negras no ensino universitário ao longo aí das 3 últimas décadas. É um esforço constante do movimento negro brasileiro. E essa juventude que vem surgindo agora, ela está com muita vontade, muita força e um equipamento intelectual, um preparo intelectual muito interessante. Vem, inclusive, produzindo resultados. E nós, os da cabeça branca, né, e os que não estão pintando cabelo, também estamos aí, não só observar, mas como também trazendo um pouco da sabedoria, um pouco do olhar, meio que olhar sankofa, né? O olhar para trás, o olhar para o passado e, ao mesmo tempo, apontar para o futuro. Então, hoje mesmo nós tivemos um evento que eu pude participar logo de manhã, na OAB de Pernambuco. A OAB está tendo um convulsionamento muito grande, porque, embora a gente já estivesse falando disso há pelo menos 2 décadas dentro da OAB, agora a OAB se deu conta que ela já apontou o dedo para o Poder Judiciário, apontou o dedo para a educação, nas cotas, através da ADPF 186, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, apontou para a questão dos empregos públicos em nível federal, através da ADC 41, Ação Declaratória Constitucional, ambas no Supremo Tribunal Federal, onde a OAB requereu e foi ao Supremo Tribunal Federal e defendeu e conseguiu que a constitucionalidade das cotas fosse aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que os juízes de primeira instância não pudessem mais julgar inconstitucional as causas das cotas. E agora é chegada a hora da OAB apontar o olhar para si própria. E quando ela aponta o dedo para a sua própria face, ela não encontra uma cara que seja diversa, uma cara que veja a diversidade das populações brasileiras, em especial no segmento étnico. Um dos conselheiros que fez a proposta de cotas de 30%, o conselheiro federal André Costa, do Ceará, é o único conselheiro negro no Conselho Federal, dentre 81 conselheiros. Isso se repete nas seccionais da OAB, isso se repete nas subseções e, na verdade, como diz o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas,
doutor Ademir, que tem muitos amigos aí em Uberlândia, né, Ademir Silva, ele diz assim, mas doutor Bertadani, essa comissão da verdade é só um furinho no muro da branquitude do Conselho Federal do OAB. Se tirar o dedo de lá, ele fecha o buraco. Então, nós estamos aí com o dedo lá, e agora há uma convulsão, especialmente causada pelos movimentos das mulheres negras, pelo movimento das mulheres, que também há uma proposta de paridade de 90% nas chapas, nos cargos da OAB, para as mulheres, que elas já são mais do que 50%, e também a cota incluída de 30% para negros. E o Conselho Federal está para decidir, para valer as eleições do ano que vem. E ontem mesmo eu tenho feito algumas lives aqui no meu Instagram, ontem eu entrevistei a conselheira federal Daniela Libório, conselheira federal de São Paulo, que fez uma das propostas de também cotas, mas de acordo com a porcentagem de afrodescendentes, né, de principados em cada estado. E para isso você tem que fazer o cadastro de autodeclaração, que já foi aprovado. Bem, tudo isso é uma parte do histórico recente, especialmente da ferramenta com o qual eu mais estou habilitado, que é a ferramenta de cotas do sistema OAB. É preciso se dizer que há uma parte, essa é a proposta do debate de hoje, que precisa ser preenchida, que é a parte em relação a medidas do legislativo no tocante à reparação da escravidão. Quando se começou a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, era de se supor que houvesse uma iniciativa da presidente Dilma em acompanhar, assim como foi a Comissão da Verdade da Ditadura, que também tivesse uma iniciativa ou no Poder Executivo ou encaminhasse uma proposta para o Legislativo. Não fez nada. A OAB vem caminhando sozinha desde aquela época e os governos subsequentes, por óbvio, não tomaram qualquer iniciativa. Bem, com isso, a conversa aqui hoje quais seriam um debate, uma reflexão do que se poderia ter no Legislativo como iniciativa que pudesse escorar esse caminhar que a Ordem dos Advogados vem fazendo e que chamassem outros poderes para tratar do ambiente da reparação da escravidão, das contextualizações, dos contextos da reparação da escravidão. Porque é óbvio, se você ficar só discutindo esse assunto de cota, você vai ficar meio que correndo atrás do próprio rabo. Porque a cota é muito importante, ela é definitiva no avanço, mas ela é muito pouca, é muito pequena, é muito pouco para enfrentar o horror da escravidão negra. É preciso ampliar essa pauta com iniciativas da reparação da escravidão. Quando a gente começou, lá em 2014, o que se discutiu foi o seguinte: se a gente for falar em reparação financeira agora, todas as iniciativas que já ocorreram, elas acabaram por deixar de existir na medida que se falou em reparação financeira, reparação pecuniária. Esses caras estão querendo arrumar algum aí. E logo acabou. Assim foi a iniciativa de Fernando Conceição na década de 80, assim foi a iniciativa da vereadora
Claudete Vieira, também do PT de São Paulo, em que logo a seguir acabou não tendo nenhum resultado prático, a não ser de causar comoção, causar uma chamada para o assunto, mas que acabou não tendo essa iniciativa. E hoje também, se falasse, olha, vamos estabelecer aí um fundo de reparação da escravidão, rapidamente esse debate seria superado no meio de uma pandemia, um orçamento baixo, uma discussão de retirada de direitos, retirada de privilégios, por outro lado, você rapidamente se dissesse, não, vamos fazer um fundo para a reparação da escravidão dos negros do Brasil. Eu temo que essa discussão ela acabaria com muito pouca ajuda popular. Então, muito pouca compreensão, muito pouco encanto. Por isso é que nós estamos trabalhando no resgate dos heróis da escravidão, como foi feito com o caso da Esperança Garcia, lá do Piauí, com o caso do Luiz Gama, que era da Bahia e foi para São Paulo, né? E que, após 140 anos depois que ele morreu, a história dele explodiu, e com um espetáculo de teatro que eu sugiro que vocês, assim que puderem, levem aí para Uberlândia, com o ator da Globo, Delga 6, o Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, e que, inclusive, eu sou citado na peça, porque fui eu, lá no Troféu da Raça, que o Neivaldo já foi, né, no Troféu da Raça lá em São Paulo, sugeri para ele, para o Delga 6, fazer era para começar com a declamação dos textos, e foi evoluindo. Hoje é um espetáculo de teatro que já dura 4 anos. 5 minutos. Pois é. Eu acho que, então, o que a provocação que deve ser feita é qual é a medida que pode ser deflagrada no judiciário, no legislativo, que pudesse escorar essa ideia, ajudar a ideia da reparação da escravidão. Eu me lembro quando você estava na Assembleia Legislativa, Neivaldo, como deputado estadual, nós chegamos a fazer audiência pública lá, foram vários os deputados que se empenharam em levar a Comissão da Verdade da Escravidão, também a Comissão da Verdade da Escravidão, a estadual, daí de Minas Gerais, com a presidência do advogado Daniel Dias de Moura, também teve muitos efeitos positivos, com a amiga que a Conceição Leal me apresentou, né? A querida... como era o nome dela? Beatriz do Nascimento. Beatriz. A Beatriz, doutora Beatriz, que faleceu, mas que foi relatora da comissão. E agora eu também quero aproveitar para dar a minha solidariedade ao presidente da comissão, Daniel Dias de Moura, que teve o irmão recentemente assassinado lá em Belo Horizonte, o sindicalista Hamilton Moura. Ainda está em investigação, não tem notícia de por que exatamente e quem foi o autor do homicídio. Mas eu acho que, então, nós devemos avançar e tratar, principalmente, descoberta. Esse caminho das descobertas dos heróis tem sim sido o caminho do possível e tem se avançado. A escritora africana Paulina Chiziane esteve aqui no Rio, é autora do livro Andorinhas, e ela fez uma live aqui, na época não era live, foi um encontro presencial, e ela disse, eu indagando a ela sobre a questão
da reparação da escravidão, ela disse, olha, é uma coisa que é absolutamente necessária, mas que vai demorar algumas gerações para que isso ocorra. Nós fizemos um evento aqui com a Comissão Estadual da Escravidão Negra, da OAB do Rio de Janeiro, na Hebraica do Rio de Janeiro, com o tema Holocausto Judeu e Reparação da Escravidão, Desafios e Convergências. E eu, assim que puderem também, passem o filme aí do querido, do nosso amigo, que foi presidente da Hebraica e que foi também presidente da FIEG, Ronaldo Golensky. Ele fez um filme, imagina, Conceição Leal, um filme sobre os judeus negros da Nigéria. Todos eles com quipá, muito pretos, e eles conseguiram lá se entender perfeitamente, e todos eram judeus. Acho que a gente precisa caminhar para isso e pegar as metodologias da reparação da escravidão do Holocausto Judeu. Então, eu proponho, professor Neivaldo, que assim que você estiver no parlamento, a gente passe a discutir, talvez não como foi feito, assim, um grande projeto de reparação da escravidão, mas qual é o projeto da reparação da escravidão de Uberlândia? Quais os heróis negros de Uberlândia que possam ser resgatados, e figuras importantes têm vindo à baila aí, como a Maria Firmina, no Maranhão. Agora a gente está levando daqui do Rio, eu descobri, através do Centro de Pesquisa e Documentação, esse livro aqui, Insurreição Negra e Justiça, que é da década de 80, aqui da OAB. Ele conta a história do Manuel Congo, na época do João Luiz Doboc Pinot, que foi presidente do IAB, no Centro de Pesquisa e Documentação, e do Nilo Batista. E ele conta a história do Manuel Congo e da Mariana Crioula, que nos anos de 1800 e lá vai fumaça, acho que 1870, fizeram uma insurreição aqui no sul do Rio de Janeiro, ali naquela região do Vale do Café, Vassouras, Partido Alferes, Valença, e ele acabou decapitado. A Mariana Crioula era a mulher dele, e ele é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro, por lei. E tem uma espécie de na cidade de Mendes, um semi-feriado, e tem um memorial em Vassouras. Então, nós estamos juntando tudo isso e vamos levar agora para a Conferência Nacional do Advogado, num consórcio de 16 subseções da OAB, Manuel Congo e a Mariana Crioula. Eu conclamo que a população de Uberlândia também procure esse herói ou essa heroína negra. Tem aquela história do quilombo do Campo Grande, né, com os 3.900 pares de orelhas, lá do Tarcísio José Martins, que chegava até aí perto, né, o quilombo do Campo Grande. Mas qual é o herói negro de Uberlândia, de Uberaba, que passavam no rio Uberabinho, né? Então, tem muitos heróis negros. Minas Gerais, inclusive, tem 843 municípios, é isso mesmo? 843? 5. 845. Se tiver um herói negro, uma história de um prédio, de um local, de uma personalidade, de uma lenda, em cada município, olha o tamanho do livro que vai ser, né, de resgate da história, essa história que está nos pátios das igrejas, essa história está nos cartórios, né, com a CISA, com a meia CISA, e Minas Gerais é um campo absurdamente inesgotável para todo esse vasto caminho da reparação da escravidão. Eu vou encerrar por aqui, que acho que o tempo já acabou, e a Conceição Leal vai falar muito mais do que eu aí. Obrigado. Bitita em Sacramento, né? Grande Otelo em Uberlândia, muitos. Rapidinho aqui, Conceição, antes de passar, nesse tema do racismo, não podemos jamais, a Fran, né, faz um comentário, não podemos esquecer que o racismo é um vírus branco, é uma doença branca, e temos que misturar nossos gritos e nos unir contra essa doença cultural no Brasil, e as vozes brancas têm que dizer não agora.
e assumir que foram mãos negras que construíram tudo que conhecemos hoje, escravizados, e jamais teremos condições de nos redimir de todas as mazelas que causamos ao povo preto. A Luzia Eterna está aqui, Conceição, te mandando um abraço. Conceição, militante há mais de 40 anos. É um prazer ter a Luzia aqui conosco, né? A Netúzia, Ronaldo, o Sardinha. A Maristela coloca: esse olhar para o negro só será possível com uma educação de qualidade. O Clebão está aqui saudando também. A Fran, de novo: a população negra sofre com essa desvantagem estrutural e tem que se olhar para isso agora. Não devemos mais admitir esse racismo enrustido que impede o progresso de muitas pessoas. A cegueira está destruindo vidas negras. Racismo não. Tá o Gilberto Bragança de patrocínio. O Enverzói coloca: só teremos um olhar das grandes instituições para o povo preto quando estes passarem a dar as mãos a um propósito nosso e deixar de aparar as mãos para as migalhas que entram nos bolsos de alguns. Deixa eu perder aqui. A Claudete Correntino também está aqui. É isso. Elzilmar: salve a resistência contra o racismo no âmbito nacional. Conceição Leal Alberto Adame, parabéns a Adame, Conceição e Neivaldo. A Claudete colocando que a Conceição representa as mulheres negras. Obrigada. A Fran: reparação à escravidão deve ser o mesmo que tentar reparar o Holocausto. Os governos da direita assumiram o Brasil e os Estados Unidos. Nunca foram tão discutidos esses temas como agora, porque a direita é isso: oprimir, torturar. E como no nazismo, estamos agora com Bolso-Hitler, aqui eleito. E nunca vi tantos casos de violência contra pessoas negras como estou vendo agora, depois que este homem foi eleito. Nazidir Braz, de Itajaí, Santa Catarina, está aqui conosco. A Cida Calminho: os reflexos negativos da escravidão negra no país deixou marcas profundas na população, que acreditamos ser resolvido com a presença negra nas escolas e a participação das estruturas de poder político em todos os âmbitos. A Carla Fratari: essas ações da OAB deveriam ser mais mostradas ao povo. O Valdir de Paula está pedindo depois, Adame, o nome do filme novamente. Tá? Qual filme? Depois eu pedi para ele colocar aqui qual filme que está se referindo, né? Deve ser o Menino 23, não é não? Deve ser. O Valmir, lá de Belo Horizonte, mandando um abraço para a Conceição. A Netúzia também. O Rômulo: a presença do povo preto no âmbito do poder legislativo, jurídico e legislativo é necessário para ontem, não deixando de esquecer que devemos lutar também para as lésbicas e os gays pretos que sofrem preconceitos absurdos. A Eusilane coloca: muito interessante resgatar a história do Holocausto brasileiro e das lutas pela reparação da escravidão. Um povo que não reconhece a sua história está condenado a repeti-la. Itamara: boa noite, Conceição, espelho e exemplo das mulheres, para todos os ativistas. E, por último, a Maria Geralda: parabéns por resgatar histórias esquecidas. Conceição Leal: o Humberto depois comenta sobre isso, a Conceição já pode também pensar alguma coisa, mas a Conceição Leal todo mundo conhece, aposentada na Universidade Federal de Berlândia, ativista do Movimento Negro Nacional. Ela gosta de dizer que ela é uma das fundadoras do primeiro movimento negro de Uberlândia, o MONUBA, é uma das articuladoras do Conselho Estadual, né, quando o Conselho iniciou. Ela fez parte da Comissão Nacional do Centenário da Abolição, nomeada pelo presidente José Sarney, e a Conceição, na UF, ela foi cedida por 8 anos
para trabalhar com a Benedita da Silva, aí no Rio de Janeiro, né, a única governadora viva do Rio, ex-governadora viva do Rio, né, que não foi presa, né, por corrupção, é a Benedita, mulher, negra, né, e a Conceição trabalhou 8 anos no gabinete da Benedita e depois trabalhou 3 anos comigo, né, no gabinete do professor Neivaldo. Né, e para nós é um motivo de honra, de orgulho, não é querer ficar puxando o saco, né? Mas você, o Adame, a Conceição, tem história, né? Fez a história, esteve na vanguarda disso tudo, então é um orgulho para nós, né, ter você, e foi um orgulho para mim, né, quando estive na Câmara de Vereadores, e mesmo depois na Assembleia, ter a Conceição sempre me aconselhando. Conceição, é com você a palavra. 20 minutos. Boa noite a todos. Te agradecer, Neivaldo, pela oportunidade de estar aqui, ao lado do doutor Humberto Adames, um companheiro, um amigo, aí com o nosso companheiro Anderson. Boa noite a todas e todos. Olha, eu sou, para quem não me conhece, da região do Triângulo Mineiro e que vários companheiros do movimento negro, alguns citados aí, que estão assistindo essa live, sabem do que eu estou falando. Quando nós colocamos a região do Triângulo Mineiro na agenda nacional. Por que na agenda nacional? Porque 78, 79, nós já reuníamos em pequenos grupos, tinha notícia de outros no país, mas nós não nos conhecíamos presencialmente. Na eleição do prefeito Wagner do Nascimento, em 1982, foi assim, um dos períodos mais ricos, porque aí o Wagner, que nunca pediu um voto dizendo que era negro, o Wagner do Nascimento, ele assume a Prefeitura Municipal de Uberaba, uma terra, né, na época, Uberaba, a terra do Zebu, né, uma elite muito racista, e aí ele começa a apoiar, eu já na Universidade Federal, ele me convida para assessorá-lo. Na época, nomeado por ele um secretário negro, doutor Ronaldo Reis, professor Antônio Carlos, que perdemos há pouco, o companheiro Sinfrônio Silva Júnior, ainda muito jovem, mas muito ativo. E nós, então, perguntamos ao Wagner, ele falou, é com vocês. Fizemos um evento na ditadura, período muito duro, e reunimos 600 militâncias de todo o país. Aí nós fomos conhecer Abdias do Nascimento, Benedita da Silva e tantos outros militantes que a gente já era fã, Sueli Carneiro, né, uma ícone. Né? Isso a Adames ainda não tinha nascido, não. E neste evento, o Wagner dá a sugestão de criarmos uma frente para discutir com o poder constituído, e aí ele era farol de milha, né? O olhar dele era 1000 anos depois. E nós fundamos, então, a Frenabra, aí entra Ituiutaba, coordenado pela companheira Luzia Eterna, aí vem Rui Costa, depois, etc. Entra em Uberaba a coordenação do doutor Ronaldo Reis, do Sinfrônio, que era neto de um homem que traz a cultura para a rua também, que é Sebastião Mapuaba, e aí entra Sacramento, entra o Geraldo em Araxá, junto com outros companheiros,
E a região, nós, os caipiras de Minas Gerais, do interior, com a fundação da FRENABRA, nós vamos seguindo em articulação, o professor Hélio Santos, junto com o governador André Franco Montoro, em São Paulo, com Ivair, funda o conselho, isso foi surgindo, funda o primeiro conselho estadual do país, e aí, ao seu Colares, no Sul, vários companheiros vieram e vinham para Uberaba, né? Em Uberlândia, é uma terra sempre, minha terra natal, mas que nós sempre enfrentamos um racismo perverso e cruel, nós fizemos um encontro que reunimos aqui 12 embaixadores. A Didos Cultural foi foi a primeira vez que nós empretecemos a cidade e já fundado o Monuva nesse período também. Aí fundamos o Conselho Municipal, onde o vereador Isaías deu uma contribuição, mas ficou muito pouco tempo. Quem vem dar mesmo um norte nesse conselho chama Dr. Joaquim Miguel Reis, um grande companheiro, vivo aí até hoje na luta, presidente do Griconeu, e a Benedita vai ser eleita e vai surgindo. O Wagner chama o doutor Tancredo, aí já chegou em 85. 84, 85. Aí o prefeito Wagner pede para que nós pegasse a FRENABRA e vai fazer a ponte, porque ele ia conversar com o doutor Tancredo, já presidente da República, já pré-candidato a presidente da República do nosso país. Bom, foi um período que houve, assim, grandes momentos. Abdias, no Rio, já formando o PDT, que foi um partido glorioso para o negro. Benedita, lá, despontando, já vereadora, e várias lideranças, né? Ivanir dos Santos, e etc. Lélia Gonzalez, né? E nós, então, convidou o prefeito de Uberaba, convidou o professor Hélio Santos, que nós criamos e elegemos uma comissão de redação. O professor Hélio Santos foi o presidente dessa comissão e faz um dos melhores documentos, elabora um dos melhores documentos que o doutor Tancredo Neves recebe. Fomos para Brasília, coordenamos um jantar com a imprensa, foi a primeira vez que nós saímos na Coluna do Castelo, um socialite muito famoso, e no horário nobre da TV Globo. De repente, o doutor Tancredo vem a falecer, e sem muita intimidade com o poder, o Wagner falou, vamos deixar esperar passar a missa de 7º dia. Quando chegamos lá, ele prometeu o ministério, né? Inclusive, o Sinfrônio Silva Júnior tem uma carta emocionante que o doutor Tancredo manda para nós, que ele foi convidado para um dos eventos e ele não pôde comparecer. Essa carta ainda existe, até eu já pedi a ele para publicizar essa carta. E de 85, o presidente Sarney toma posse, falou para o Wagner, falou, ministério não temos. Mas nós vamos colocar, fazer uma pasta afro, uma divisão, e entregar para a comunidade negra. Aí desceu o Carlos Moura, foi eleito aqui no gabinete do Dr. Wagner, foi o Carlos Moura para as questões afro, o Terena para as questões indígenas, e entra o Olímpio Serra para as questões sociais. Desta pasta, desta divisão, vem aí 88, 100 anos de abolição. Aí já saiu, eu, por exemplo, o governador Nilton Cardoso, através de decreto, me nomeia, eu, o companheiro Rui Costa, o companheiro Daniel,
para dar conta de 40 dias articular o Conselho no estado de Minas Gerais. Foi um momento muito bonito, e aí a professora Efigênia Carlos Pimenta, que é a matriarca, ela nos antecede, e tudo era resolvido dentro da casa dela em Belo Horizonte, as questões do Estado, na questão afro. A Efigênia, muito ligada ao ministro da Cultura, o ministro Aloysio Pimenta, então ela não quis, ela ajudou a articular, mas não quis sair no decreto, né? E pediu que não pusesse ela no decreto. Só por isso, porque ela, na verdade, foi a grande espinha dorsal dos companheiros da região no Triângulo Mineiro. Aí vem Lagoas, o tombamento da Serra da Barriga. A gente já ia para Lagoas, aí eu já vou assessorar Bené e, evidentemente, já cria a Comissão Nacional do Centenário da Abolição, e assim nós viemos na história aí, que vai até 1990. Mas sabe, o doutor Humberto Adames, o que me deixa assim, talvez porque eu não tenho uma noção nesta questão partidária, eu tenho algumas questões que eu pergunto. Um governo progressista, como teve no poder de 2003 a 2016, e que teve vários avanços em políticas públicas, em ações afirmativas, mas tem umas coisas que a gente não entende muito. Por exemplo, em 2003, né, a Lei 10.639 é promulgada, mas ela está na Lei Orgânica do município de Uberlândia, elaborada pelo Movimento Negro, entregue ao vereador Isaías que apresentasse. Esse projeto está no capítulo da educação, no artigo 65. Foi a primeira cidade do país que, na lei orgânica, está um projeto que futuramente daria a Lei 10.639. E, dentre todas essas questões, o governo, então, um governo progressista em 2003, e quando eu digo progressista, porque, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ela não foi feita específica para o negro, e que eu acho que é onde erraram. Tinha que ter um programa específico para o negro, tinha que ter dinheiro no orçamento, sabe, Neivaldo, para qualificar e trabalhar todos os municípios desse país na Lei 10.639. Mas, quando cria Minha Casa Minha Vida, é um projeto social e pega os carentes, né, a linha da miséria, e 70% da formação do povo pobre desse país é negro. Nós temos que entender que a pobreza nesse Brasil tem cor. 70 ou mais. Bom, aí em 2010, a luta durou 10 anos. Ia para Bené, para a Câmara, voltava para o país no Senado. Cria-se, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2014, vem a 12.990, que cuida do concurso público. E só aumentou o extermínio da juventude negra nessa nação e a morte das mulheres negras nesse feminicídio, majoritariamente são mulheres negras. Agora, o Hélio ontem, numa live, ele faz uma proposta, porque, sabe, Adam, o que o Hélio falou, ele tem razão. O BNDES deu muito dinheiro para empresários, criar várias ações afirmativas, mas nós nunca chegamos no BNDES. Nós temos que ter um discurso com a massa. O que, por exemplo, eu acho que a minha geração foi vitoriosa. O movimento negro hoje, Adam, é vanguarda.
Agora é com vocês. Você, Edio, essa juventude que está vindo, né? E que tem feito um trabalho fantástico, de resistência, inclusive. O Ed em São Paulo, você no Rio, tantos outros. Agora, você lá no Rio não vai poder cobrar do meu contemporâneo ações agora, porque agora nós estamos aí para legitimar. Nós já cumprimos nosso papel, nós não devemos mais nada. Só que, quando nós dizíamos, e Edo lembra disso, Adame, que ia acirrar a luta, e acirrou. Então, nós temos que preparar para um diálogo mesmo, não com Bolsonaro, porque aí é pedir demais, né, com essa equipe. Mas também ele não é culpado, não, porque quem votou nele é porque é racista, é porque é machista, é porque precisava de uma liderança que falassem a linguagem deles. E tem que se pensar coisas novas. Tem que se pensar em implementar, de fato, a 10.639, porque a solução, a saída é a educação. Mas nós temos que repensar também que o discurso acadêmico, e todo mundo, a academia é poder, todo mundo quer seus filhos, seus netos na academia, e tem que ter vários negros, graças a Deus nós estamos pelas cotas, e está aí. Mas o que o Adame falou está correto, é muito pouco. E ela deve existir a hora que nivelar na questão de igualdade, ela vai desaparecer, como foi nos Estados Unidos. Mas eu acho, Adame, que a nossa luta começa no nosso quintal. Começa na Câmara dos Vereadores. É incrível como que não dá para dividir, e tem que dividir. Uma questão é eleição, a outra questão é política. Eleição, você tem que conversar com todos, porque voto não tem cor, e depois, se você for eleito, é claro que você vai governar para todos, mas se nós elegermos uma Câmara com vereadores, como foi o mandato do Neivaldo, inclusive, eu quero que elege muitos negros, mas quando os brancos forem eleitos, eu quero que seja como era o gabinete, quando o Neivaldo era vereador, que entregava para o povo o seu mandato. Isso eu não posso negar, até porque trabalhei lá. E é verdade. Também, Adam, nós temos que conversar com a massa. Nós temos que conversar, porque a Câmara dos Vereadores é onde nós vamos reivindicar para a habitação. Olha a mulherada aí candidata, quem for eleita, as creches na periferia, a questão da saúde, da habitação, do transporte. E, sem extremismo, quando está trabalhando bem, nós temos que dialogar com o poder constituído. O reitor José Vicente, não sei se você ficou sabendo, doutora Adame, no Rio, teve um problema dos ambulantes senegaleses aqui em Uberlândia. E apanharam na rua, e eles têm uma cultura diferente, né? Eles são muito unidos. E, de fato, e falamos, inclusive, com o comandante que houve um ato racista. Falaram, muita gente, criticaram que não devia ir, tem que ir sim, tem que conversar com o poder constituído sim. Doutor Joaquim Reis, Cida Calmin, lembra na época do senhor Paulo Ferola, que foi um prefeito muito comprometido. Eu não sou da direita e nem da esquerda, eu gosto de ser justa. Conversamos com ele e falou, o senhor funda a pasta afro dentro do governo? Porque nós precisamos nos ligar no braço do Estado. Agora, depende de quem vai
para esses órgãos, para essas divisões. Muitas das vezes, a divisão está lá. Tá, é seu patrão, você vai trabalhar lá. Você entrega a mão, o braço, mas a alma não. Porque lá é para criar políticas públicas e ações afirmativas para a população negra do nosso país. E quem nós temos, gente, presta atenção, está aproximando a eleição. Temos que fazer escolhas muito sérias, porque é lá que nós vamos discutir o dia a dia da população da nossa cidade. Acho que nós temos que eleger negros. Nós temos maior número que nós tivermos, e brancos comprometidos com as nossas questões, porque o legislativo, além de legislar e fiscalizar o executivo, é lá que tem a barganha. É lá que nós temos que sentar com o vereador. Vereador, aqui nós trouxemos um projeto para o senhor, para virar um projeto-lei, e é ele que vai negociar com o executivo e pressionar se vota ou não. Portanto, nós queremos dizer que nós estamos numa região em que nós não olhamos a história, nós participamos da história do racismo cruel e perverso nessa nação. E não é só nós. Quando o Neivaldo fala, a Conceição gosta de falar que ela é... Mas é uma das. Conceição Leal sozinha não faz nada. O palito, você quebra. A caixa de fósforo, você não consegue. Então, nós precisamos de uma unidade. O inimigo está do outro lado. Adames, é em tempo, eu não sei quantos minutos que eu tenho. Nenhum. Acabou? Já estourou. Oh, desculpa. Adames, quanto à questão dos heróis aqui da nossa região, o doutor Pedro Barbosa, professor lá na Universidade de Jataí, ele tem um livro, eu vou te mandar, do movimento negro na nossa região. Ele, inclusive, fala do Wagner e de outros companheiros. Eu vou te mandar. Gente, desculpa aí, viu? Foi ótimo, obrigada. Conceição. Eu, ainda em tempo aí, dá um abraço no Douglas, Ailton, Cleodete, Mariângela, Rosângela, né, o Paulo, a Romilda, o Paulo Sérgio colocou aqui para nós: o racismo ficou escancarado neste governo formado apenas por brancos e negros que pensa como branco opressor, envergonhando o povo negro. É um momento importante de luta do nosso povo. O Valdir disse que o livro é o livro dos negros judeus, que você comentou. Racismo e preconceito existem e entendem quem já sentiu e passou por isso. A Luzia Eterna, parabéns, doutor Humberto Adão, por tão bem discorrer a nossa história parecida e esquecida. Você faz isso com muita maestria. Parabéns pelo tema tão pertinente. Neste momento, foi a Maria da Penha, que está aqui todas as lives conosco. Amanda, boa noite. Quem mais aqui? Tem mais pergunta? Ai. Tem hora que eu perco aqui. Tem aqui, cadê, gente? Tem uma fala aqui, nossa. A Lindaura, só um minutinho, por favor. Tá aqui. Boa noite, professor Neivaldo. O Gilmar Batista está aqui, ó. Podia dar uma palhinha para nós, né? Gilmar Batista, a Estela, mais uma vez. A Estela, inclusive, está auxiliando a Conceição. A Cida Calmin, falando do prefeito Wagner Nascimento, continua sendo liderança inesquecível, contribuiu no alavancar do movimento negro do Triângulo Mineiro, tendo como parceria inseparável Conceição Leal. Parabéns, querida, pela sua garra e determinação em prol dos avanços e organização dos movimentos do país. A Cida Calmin e o Joaquim também são grandes lideranças, né, Conceição? Grandes lideranças.
Conceição Leal. Tem o grupo, né? O Gruconeu, grupo de estudo. Essas memórias precisam ser registradas. A Estela tem razão. Eu estou aqui ouvindo a Conceição pensando quem vai sentar e fazer essa biografia com a Conceição. Eu estava até imaginando já o livro escrito já. Precisa ser registrado isso. Né? Pois está até 92, né, Ivaldo? Com a preguiça de escrever, mas já está até 92, já vários. Que legal. A Itamara, né, concordando, a Vera Primavera também mandando um abraço, a Maristela Conceição Leal, patrimônio cultural vivo em defesa dos negros, já virou patrimônio. Eliene, prazer acompanhar essa live. Né? Prazer ouvir Conceição Leal, compartilhar a história do movimento negro no Triângulo Mineiro. A Estela, mais uma vez, imaginando o lançamento do livro também, a Estela. Né? A Luzia, professor Neivaldo, muito obrigado pela oportunidade de mostrar a realidade da militância do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberlândia representa pela nossa baluarte Conceição Leal, representada, né, que sempre agregou os demais municípios, entre eles Ituiutaba, a qual já mencionada. Professor Neivaldo, nossa gratidão pelo respeito à nossa raça, com certeza. Lindaura, são vivências preciosas de lutas, persistência e empoderamento da grande mulher que é a Conceição. Deve ser registrado para que todos saibam que o negro, a negra lutaram, lutam e lutarão contra todo e qualquer preconceito, racismo brutal e violento. Uma nação que foi criada e sustentada pela comunidade negra deveria reparar, sim. Contudo, o que observamos são os senhores da senzala loucos para que retornemos ao tronco. Mas enquanto tivermos liderança da estipe dessa senhora, nunca nos dobraremos. A Fran, temos uma página muito triste na história de Minas Gerais, o Hospital Colônia em Barbacena, fundado em 1903 e fechado em 85, é o ano que ela não havia nascido, mas que serviu de túmulo para centenas de milhares de homens e mulheres pretos e pobres que foram jogados lá e serviram de renda para escalas políticas. Vidas negras, mais de 90% da população do Hospital Colônia, assassinados e depois de mortos, vendidos como fonte de pesquisa para a medicina contemporânea. Vale a pena ler esse episódio. A Luzia Eterna, Conceição Leal está dando um show com uma linguagem que tudo pode acontecer vindo de berço. E esse berço chama educação. A Sara Aidar, parabenizando também a Conceição. Enedino, parabéns, professor Neivaldo, por falar sobre esse tema importante para todos nós mineiros. Enedino, um grande companheiro do Triângulo. Rômulo, Eduardo Costa, pessoas honestas na política. Fernando Oliveira, tive a oportunidade de conhecer Conceição Leal. Lembro que ela foi dar uma palestra no Lourdes de Carvalho, levado pelo professor Neivaldo. A palestra foi fantástica. Mais de 400 alunos ouvindo Conceição Leal. Fernando era diretor. Ah, não, é o Fernando professor. É o Fernando professor. Lembro sim, Fernando. Ailton, excelente discurso da Conceição, demonstra conhecimento e muito argumento. Que pena que estourou o tempo, né? Estão aqui reclamando que pena que estourou o tempo. Tinha mais aqui, gente, eu acabei perdendo, né? A Luísa Eterna, a Ilzimar, a Cida Morim também falou mais alguma coisa. Muitas pessoas falaram, a Isa falou também, a Marileide Caliço mandando um abraço para Conceição, Neirimara, Viviane, enfim, né, o nosso tempo, ele tá. Eu fico aqui desesperado, eu mexi um pouco, porque hoje caiu aqui o Anderson e caiu a Conceição, então eu fiquei um pouco agitado no começo, eu peço desculpa, né, a gente está aprendendo. A Eusilane colocando mais alguma coisa aqui, né, infelizmente não dá para eu ler mais sobre, né, mas ela coloca a importância do Anderson, né, na tradução. Eu ia fazer isso justamente, Eusilane. Anderson Marcos, né, intérprete de Libras, ele tem atendimento domiciliar e atendimento online, né, e vem aqui, né, de forma gratuita trabalhar conosco nessas lives, né, incluindo mais pessoas. Eu quero agradecer a Conceição, quero agradecer o Adame, né, eu fico muito feliz de poder
ter dado a minha contribuição também, ainda quero dar muito mais, né? Mas enquanto eu estive vereador, enquanto eu estive deputado, né, eu sempre procurei sinalizar, né, a primeira mulher que eu homenageei na Câmara de Vereadores foi uma mulher negra, né, a mãe da Marli Anastácio, do bairro Luizotti. Né, na minha posse de presidente da Câmara, estava, né, lá o Congado representando o povo negro. Porque a Conceição colocou, é muito importante. Nós queremos negros e negras representados, de fato, na Câmara. É importante que o negro esteja lá. É importante que a negra esteja lá. Mas é importante também que tenha brancos, né, que assumam essa luta. E a gente procurou fazer isso. Porque tem muitos parlamentares que, quando chega a religiosidade matriz africana, sai do parlamento. Né, não ficam no parlamento. Quando chega a mãe de santo, quando chega o pai de santo, quando chega, né, um grupo da religiosidade e com a roupa, né, típica da religião, o parlamentar sai, né, sai do parlamento. Né, tem parlamentar que não quer discutir cota, que não quer discutir a história do povo negro na educação, né, que é avesso ao congado, ao carnaval, ou qualquer outra, né, cultura do povo negro. Então, a gente sempre procurou valorizar, sempre procurou defender, criamos a Comissão de Promoção e Igualdade Racial na Câmara, junto com a Conceição e com outros companheiros, né, a gente fortaleceu o FOPIR, que estava praticamente paralisado, né? Fizemos uma discussão, levamos o projeto do feriado. Infelizmente, no período que eu estava, não conseguimos aprovar o feriado, né, do Zumbi. Né? Estive com Humberto, estive com Conceição em várias lutas a nível nacional. Humberto lembrou muito bem que, como deputado, fizemos debate da Comissão da Verdade também a nível estadual. Então, é importante, né, que nós tenhamos também homens e mulheres brancos e brancas que assumam essa luta. É importante que o negro e a negra estejam também lá na Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer, né, dizer que na próxima quinta-feira nós vamos discutir educação pós-pandemia, questões de gestão e organização educacional. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco, que tiveram a paciência de nos ouvir. Né? Aliás, tanto Humberto quanto a Conceição, né, foi um prazer, né? Não foi cansativo, ao contrário, né? Nós gostaríamos de ter continuado ouvindo essas histórias que vocês trouxeram para nós. Infelizmente, o tempo é curto. Então, não Humberto, tem considerações final, não, Neivaldo? Oi? Rapidinho, consideração final? Sim, tem. Agora você. O Humberto começou, agora você começa. Né? Nós teremos aí. Não, Neivaldo, não é só para agradecer mesmo. 5 minutos. É só para agradecer mesmo. Primeiro, muito obrigado por ter me dado esta oportunidade, viu, de estar aqui, aos companheiros todos que se manifestaram. E eu não podia deixar de falar que, quando eu trabalhei na cultura, nós levamos um projeto e fundamos aqui, junto com vários sacerdotes e sacerdotisas da religiosidade afro, o primeiro congresso, em 1994, da religiosidade afro. Esse congresso, até hoje, ele está aí. E dizer que, do tripé, Adame, do movimento negro, as mulheres, né, que tem, nós somos maioria no movimento negro, e claro que nós temos vários parceiros brilhantes, e um dos tripés
tenha congado, carnaval, mas a religiosidade afro deu uma contribuição fantástica para o avanço do processo, e eu não poderia deixar de falar isso. Muito obrigada, Dami. Foi uma honra estar ao seu lado, pela sua garra, sua firmeza, pelo grande militante. Você é um grande advogado, presidente da comissão da OAB, mas o que eu te admiro mesmo, primeiro, pela sua honestidade como amigo, segundo, pela sua militância, que sempre foi uma militância para avançar o processo da história do negro nesse país. Obrigada por estar ao seu lado, meu irmão. Anderson, obrigada. E o Maico aí, que está aí conosco. E queria te dizer que Estela Santana é professora, Humberto Adani, da rede municipal, e uma menina que nós descobrimos ela, né, Neivaldo? Militante de primeira. Eu espero vê-la, Neivaldo, numa live, porque ela é, além da integridade, a competência, e surgiu aí uma grande militante. Muito obrigada, gente. Boa noite. E filha da Maria Geralda. Filha da Maria Geralda, a mãe tem 60 anos de educação. Minha amiga, minha irmã, minha vizinha. Um beijo. Beijo, Conceição. Muito obrigado. Você, Adami. Eu também quero, primeiro, falar, para não esquecer, o filme, né, do Ronaldo Gonlewski. Ele foi presidente da Fierge e da Hebraica aqui, e também pode ser achado no Portal Menorá. Portal Menorá na internet vai para o mundo inteiro. Agora, o nome do filme é Judeus Negros da Nigéria. Ele teve em 17 sinagogas lá da Nigéria, e, obviamente, os pretos da Nigéria, agora está muito na questão do colorismo, eles ultrapassam a questão do preto retinto, porque são muito pretos. E é uma coisa que a gente não vê, normalmente, o sujeito lá pulando com o quipá, com o torá, e eles todos se entenderam na reza judaica. É muito emocionante o filme. Quando puderem, façam contato com as lojas, as comunidades judaicas daí de Uberlândia, para passar esse filme. Eu fiquei muito emocionado em ver esse congraçamento que o Ronaldo Gonlewski, que ele foi vereador aqui no Rio, ele é advogado, foi presidente da Hebraica, e a rádio dele ele tem um programa aqui pertinho aqui de casa, e vai uma galera muito bolsonarista lá, e eu vou lá só para brigar com ele, com os ouvintes dele. O nome do programa é Confrontos. Então o pau quebra, e é muito interessante. Mas na questão do aspecto ao combate à discriminação racial, nós somos muito fechados. E o evento que a gente fez com a OAB do Rio de Janeiro foi na Sala de Israel, a Sala Verde, onde tem a ata da criação da ONU, né, que foi feita por Oswaldo Aranha. É a sala mais importante da Hebraica do Rio. E foi importante porque eu fui lá depois de ter denunciado o Bolsonaro, o então deputado Jair Bolsonaro, por racismo lá na questão do Frente Favela Brasil, que exatamente ele xingou os quilombolas lá na época da campanha eleitoral, lá dentro da Hebraica, e foi todo mundo denunciado, foi processado e chegou a ser condenado. Eu estava como advogado do Frente Favela Brasil, mas depois o Tribunal Regional Federal mudou aqui e extinguiu a punibilidade dele. Eu penso que toda a história do movimento negro recente é muito importante, mas essa história a gente ainda tem como procurar, como pegar. Nós temos que ir além, porque a Comissão da Verdade da Escravidão ela foi montada
em cima da Comissão da Verdade da ditadura. A ditadura foram 20 e poucos anos. O tempo da escravidão foram mais de 350 anos. E essa história é que nós temos que buscar essa gente que viveu, que sofreu e que lutou, né? E que precisa ter um lugar na história do país, porque a cada dia mais vem sendo praticado o tão falado epistemicídio, que é o apagamento da história, da cultura, dos valores religiosos, morais, e você passa a não ter referências. Você tem os valores dos imigrantes italianos, como foram buscar logo os valores dos Bolsonaro lá da Itália, os japoneses, os poloneses, e os que vieram da África e que não vieram por vontade própria. Foram todos sequestrados. Não tem ninguém que veio para cá, dos africanos trazidos para cá para construírem o Brasil de hoje. Essa turma veio para cá toda sequestrada, né? Passada na árvore do esquecimento em 7 voltas, onde se abandonava a família, a cultura, os bens e tudo que contribuíram para o país foi sordidamente roubado e escondido. Então, há que se investir muito mais do que somente na história do movimento negro, na questão das ações afirmativas. A hora é de focar a reparação da escravidão como uma forma muito mais evidente de trazer toda essa discussão para a primeira página. Porque nós estamos falando só sobre ação afirmativa, sobre cotas, e isso é muito pouco. A ação afirmativa foram 20 e poucos anos da ditadura. Desde que o primeiro africano escravizado botou o pé aqui, você tem tortura, você tem morte, você tem estupro e uma ralé de gente que acha, como nós temos visto muitos surgindo cada vez mais, as denúncias de uma branquitude que se acha absurdamente eficiente, que leva esse país para o caos, para o buraco. Parece que a gente não sabe por que o país não sai sempre essa promessa de ser alguma coisa, e eu acho que está muito ligado nesse fosso racial, que faz o Brasil estar sempre patinando, de não ir para frente, de não reconhecer a população majoritária, uma população de primeira classe, escondendo vergonhosamente os seus heróis, gente que trabalhou, que venceu e que contribuiu para o país, e essa calhorda branquitude nos envergonhando todos os dias. Neivaldo, hoje nós tivemos aqui no Rio a denúncia que o prefeito contratou, o prefeito Crivella, o evangélico, que era o missionário que foi para a África, criou um batalhão de baderneiros com dinheiro público para ficar na frente dos hospitais, impedindo as denúncias das redes de televisão, atrapalhando a reportagem, mas controlado tudo pelo celular, gente ganhando 3, 4, 5 mil, 10 mil tinha lá um cidadão, por sinal, negro, que era o chefe, né, da história, numa vigarice sem vergonha, atrapalhando o direito de informação. Né? Você está lá fazendo a reportagem dizendo, olha, eu fiz isso, aquilo, precisa disso, aquilo. Não tem nada para... O sujeito começa a gritar na reportagem. Quer dizer, eu espero que tenha mais um empichado e você tem que tirar essa gangue que está no Brasil atrapalhando a evolução do Brasil. O Brasil não pode ser sempre essa terra do porvir, sempre essa terra do que vai acontecer e nunca acontece, enquanto esses sem-vergonhas, ladrões, estão por aí a nos envergonhar todos os dias. Então, é preciso trabalhar na reparação da escravidão e que venha toda essa juventude negra que veio varrendo com as cotas aí e que vem pegar a tocha que a
a querida Conceição Leal falou dessa história recente do movimento negro aí. É esse pessoal que vai levar adiante. Nós estamos fazendo o que é mais importante. Nós vamos fazer o chão dessa terra tremer. Grande abraço a todos, boa noite. Adame, um abraço. Antes de terminar, né, a Renata, a Raquel apareceu aqui também nos saudando, a Isa Costa, o meu amigo lá de Mato Verde, norte de Minas, a Ailton Pereira, o Rogério Conceição, de Juiz de Fora, está te mandando um abraço. Rogério, manda um abraço para Catarina em Juiz de Fora também. Isabel Camargo, Mariângela, e aí vai, né? Adame, manda um abraço para o Eduardo, que fez aniversário esses dias. Fez aniversário ontem, teve a live dele, foram mais de 21 pessoas. Então, aqui tem a Estela assumindo essa luta no lugar da Conceição, o Eduardo assumindo a sua aí, né? Um abraço para o Juliano. Gente, muito obrigado. Obrigado, Adame. Obrigado, Conceição. Obrigado a todos e todas que vieram nos ouvir. Eu espero vocês quinta-feira às 19 horas. Anderson, mais uma vez, muito obrigado, gratidão, um abraço. Fiquem com Deus. E Wakanda forever! Wakanda! Vamos saindo aos poucos, o Maico vai desligar para nós. Benjamin apareceu ali. Nós estamos ainda aparecendo, né? E ainda tá falando, porque eu preciso do Maico. Lá em Belo Horizonte. Obrigado, Maico. Seu pós-live. Quinta-feira, não esqueçam. Educação pós-pandemia. Questões de gestão e organização educacional. Professor Lucas, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui Uberlândia, que vai falar conosco um pouco sobre esse tema. Benjamin está aí, Roseli Caetano, Valdir